apanhe a sua Bíblia, abra no capítulo de número 20 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 18. Quero dar um tema para a nossa mensagem nessa manhã. O tema é Maria Madalena, uma mulher inspiradora. Repito, Maria Madalena, uma mulher inspiradora. Versículo de número 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira, o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos. Viu o Senhor e contava que ele lhe dissera essas coisas. Pode assentar, por favor. Pedimos, ó Pai, a tua graça no compartilhar da tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Meus irmãos, na ressurreição de Jesus, Maria é destacada, apontada como uma pessoa mais influente. Ela não foi ao sepulcro sozinha. Em Mateus capítulo 28 e Marcos 16, diz que ela foi acompanhada por Maria, mãe de Tiago, e por Joana. Entretanto, no capítulo 20, o texto é aberto dizendo que Maria Madalena foi ao sepulcro. Tudo dando a entender que as mulheres foram acompanhando Maria e retornaram para casa. Quando viram que o sepulcro estava vazio. Entretanto, Maria, ao invés de retornar para a sua casa, ela foi até os discípulos, conforme diz a história a partir do versículo de número 2. Ela foi até os discípulos e levaram o Senhor do túmulo, né? Os discípulos então, Pedro e João, se levantaram e foram correndo até o túmulo. João correu primeiro, ele chegou, viu, não entrou. Pedro chegou e viu também o lençol, viu o pano que estivera na cabeça do Senhor. Mas eles não tiveram nenhuma experiência sobrenatural. Não viram nenhum anjo, não ouviram nenhuma voz, né? E o que faz com que Maria seja uma mulher inspiradora é a partir do versículo 11,
Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Agora preste atenção no pastor. Enquanto outros chegavam no túmulo e iam embora, exemplo das mulheres que acompanharam Maria, Maria, ela continuava ou permanecia. O verbo permanecer significa ela continuava no túmulo. Ela tinha no seu coração aquela preocupação de onde puseram o corpo do Senhor. Ela queria contato com aquele corpo, contato no sentido de vê-lo, de contemplá-lo. Ela queria ver o Senhor. E ela manteve-se preocupada com a ausência do corpo do Senhor no túmulo. Ela não sabia que ele tinha ressuscitado. Ela não sabia. E ela permanecia naquele túmulo. E no versículo número 19 do capítulo 20 diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles. Então eu quero ressaltar a primeira parte do versículo, que os discípulos estavam trancados com medo, apavorados por causa dos judeus, ameaçadores que perseguiram o Senhor. Mas Maria não estava nesse contexto. Ela é inspiradora porque ela nos ensina a permanecer firme na busca do Senhor. Ela é inspiradora porque ela ajuda a permanecer à procura da presença do Senhor. Então ela manteve-se assim, enquanto as pessoas iam e vinham, ela mantinha aquela persistência do túmulo, ainda que ela estivesse sozinha. Note aqui que ela está sozinha. As experiências que ela teve com o Senhor, ela teve sozinha. O horizonte que essa mulher abre, né? A perspectiva que ela proclama a partir do instante que ela viu Jesus, foi um horizonte, uma perspectiva maravilhosa. Então ela inspira a gente a permanecer na presença, em ter Jesus, em ver Jesus, em sentir Jesus, em buscar Jesus. Ela permaneceu no túmulo, né? E diz o versículo de número 11 ainda, chorando. Por que ela chorava? Porque, irmãos, este choro representava o autoconceito que ela tinha a respeito de Cristo, o amor que ela devotara a Ele. Lá no Evangelho de Lucas diz que foi expulso do corpo de Maria Madalena 7 demônios. Só Deus sabe a vida que aquela mulher levava. Alguns chegam, era uma meretriz, não há no texto, não há nos textos algum versículo que diz que ela tenha sido uma meretriz. Não existe isso na história, mas ela continuava demonstrando aquele amor, aquele apego. E há no mundo pessoas assim, agarradas a Deus. Eu sei que todos nós amamos o Senhor, todos nós temos o Senhor por nosso Deus, todos nós cremos no Senhor, mas existem pessoas mais agarradas, mais atreladas a Deus, que inspiram as demais pessoas. Eu conheço gente assim. Eu não sou um pastor tão atrelado a Deus como alguns pastores que eu conheço. Há um missionário chamado França, já veio aqui. Eu nunca vi uma pessoa tão atrelada a Deus, tão agarrado a Deus. É quase que noite de orando e jejuando, né? Claro que nós oramos, nós jejuamos, mas há pessoas que vai um passo a mais, são pessoas mais inspiradoras, pessoas que são mais agarradas ao Senhor. E Maria Madalena, o choro dela representava esse apego que ela tinha com o Senhor, esse amor que ela tinha. Então para ela não era importante voltar para casa. Por certo ela tinha uma casa, por certo ela tinha família, por certo ela tinha os bens dela, mas ela não queria regressar para casa sem encontrar aquele que deu libertação a ela, aquele que deu nova vida a ela, aquele que mudou os rumos da vida dela, aquele que tirou dela aquele fado daqueles demônios. Ela não queria voltar para trás. E há pessoas assim que insistem na presença de Deus,
enquanto não sentem a presença de Deus, não sentem a graça de Deus, elas não ficam quietas, sempre buscando, sempre orando, sempre atrás do Senhor. E o perfil que eu percebo da vida de Maria Madalena é essa mulher. Esse permanecer no túmulo não é só o fato dela querer permanecer, isso diz alguma coisa, isso fala alguma coisa, inspira alguma coisa, nos inspira, né? E aí ela chorava ali, chorava sozinha, não havia no momento ninguém perto dela, ninguém acompanhando Maria Madalena, e ela estava sozinha ali naquele amor devotado que ela tinha pelo Senhor. E olha, meus irmãos, que ela não estava procurando alguém vivo. Na mente dela, no coração dela, Jesus estava morto. Tanto é que ela falou para o jardineiro: me diga onde você o colocou, né, que eu o buscarei. Na ideia dela, ela queria o corpo do Senhor, muito possivelmente para colocar aromas, para, né, colocar perfumes, aquela coisa toda. Ela mostra essa inspiração. Então no versículo de número 12 diz: e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto. E acaba sério. No versículo 11 ela diz: e abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Aí que entra o 12: e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então naquele momento de tensão, naquele momento de busca, naquele momento de querer se aproximar do corpo, ela baixou. Dá a entender que a boca do túmulo era aberta. Veja bem, irmãos, Jesus não foi posto num cemitério. Ele não está num cemitério. Ele está num túmulo novo aberto num jardim. Um túmulo onde ninguém havia sido colocado. A Bíblia diz que ele estava no jardim, né? E veja bem o que aconteceu. Quando ela olha para dentro do túmulo, ela vê 2 anjos, um sentado à cabeceira e o outro sentado nos pés. Eles não sentaram aonde o corpo de Jesus jazeu aqueles dias. Eles não sentaram no meio, talvez para não parecer o próprio Cristo, não dar esse aparência, ou por respeito ao lugar onde o corpo de Jesus foi deitado. Um ficou em cima, o outro ficou embaixo. Essas coisas têm o que nos dizer, né? Eles respeitaram aqueles metros, aqueles centímetros, respeitaram aquele local. E foi aí que Maria teve a primeira experiência. A insistência, a persistência dela fez com que ela tivesse a visão daqueles anjos. Pedro não viu, João não viu, ninguém mais viu. Foi aquela primeira, já imaginou que coisa maravilhosa? Ela viu aqueles homens vestidos de branco, eles não se apresentaram, né? Ela estava com os olhos possivelmente cheios de lágrimas, o coração compungido, tocado, o coração quebrantado. Quando ela olha e vê, e aqueles anjos, mulher, por que você chora? Né? Eles disseram para ela, dirigiram para ela: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. A impressão que me dá é que ela não achava que aqueles 2 seres eram anjos. Ela não havia percebido. Ela estava com a mente ainda voltada para o Senhor. Então eles perguntam: por que você chora? Muito possivelmente eles procurando um diálogo com ela. Aí é porque levaram o meu Senhor. Não falaram mais nada, porque o Senhor já estava atrás dela. Então a aparição de 2 anjos, mais o Senhor atrás dela. Diz o versículo de número 14: tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. Então a visão que Pedro não teve, João não teve, as outras Marias não tiveram, ninguém teve. Então veja o momento inspirador de Maria Madalena. Por isso, irmãos, a quem muito é dado, muito é exigido, e quem ama, muito recebe da parte de Deus. Ela volta para trás ainda chorando, não continuou o diálogo com os anjos, porque ela não imaginava que fosse anjo. Ela viu o Senhor, não reconheceu que era o Senhor. Ela pensou que fosse um jardineiro, porque, como eu disse para os irmãos, ele não estava no cemitério, ele estava no jardim, o túmulo estava no jardim. Havia beleza naquele jardim, era o amanhecer do domingo, era o amanhecer do primeiro dia, né?
Por certo, o vento balançava aquelas flores, o cheiro gostoso ali, o perfume das flores, e também o cheiro espiritual da ressurreição do Senhor. Não havia cheiro de defunto, não havia espírito de morte, não havia nada, só havia graça, só havia cheiro do bom perfume de Cristo, já havia só notícia boa naquele lugar. E Maria ora, e no versículo 15 diz, perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Já pela segunda vez ela continuava chorando. Ela queria por todos os preços ver o Senhor. Olha o amor que ela devota ao Senhor. Às vezes, irmãos, a gente deixa para buscar Deus um pouquinho ali, um pouquinho aqui, né? Como diz para os irmãos, há pessoas mais atreladas ao Senhor, há pessoas mais agarradas ao Senhor. Elas se deixarem, elas oram de dia e de noite, querem sentir mais a presença, amam mais o Senhor. Porque todos nós amamos, é verdade, mas existem sim pessoas que amam mais. O amor, ele não é estático, irmãos. O amor, ele é intenso, ele pode ser pouco, como pode ser muito também. E essa mulher amava muito o Senhor, e o Senhor perguntou: mas por que você chora? Né? Diz o texto, a quem procura? Ela respondeu, pensando que ser ele o jardineiro: se tu tiraste daqui, diz-me onde o puseste, eu louvarei e o levarei. Irmãos, pode por acaso uma mulher conseguir carregar o corpo de um homem? Mas ela estava com tanta paixão, tanto amor, tanta consideração, né, pelo corpo do Senhor, que ela disse para o jardineiro, não percebendo que era o próprio Jesus: se você tirou daqui, me diga onde você o colocou. Ela queria trazer novamente ao túmulo, queria, possivelmente, ainda estava com os perfumes. Então essa experiência também foi dada só a Maria. Foi dada só a Maria. E ela vê, foi quando então Jesus já chama, no versículo 16, Maria, né? Tal ponto de exclamação, possivelmente, ele prolongou o chamado. Ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Aí ela vê o Senhor ressurreto. E sabe o que eu esperava? Eu esperava que Maria, que fosse normal, que era normal a atitude de todo homem, né? Quando vê um milagre, ela chegar a tocar o Senhor está ressurreto mesmo, o Senhor ressuscitou, que maravilha, que beleza. Olha, eu começasse a pular, começasse a gritar, a rodopiar até mesmo, né? E fazer aquele gesto, manifestação de expectativa, de coisas boas, maravilhosas. Mas não, ela fala com Jesus vivo, como se aquilo fosse a maior naturalidade. Quando ele disse Maria, ela disse Rabone, Rabone. Aí ela percebe que era o próprio Jesus. A primeira mulher inspiradora que viu Jesus, a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto. O dia nem tinha amanhecido, muito possivelmente Jesus tinha acabado de ressuscitar, pois elas foram ainda no escuro no domingo, né? Quando o dia estava rompendo ainda, que ele acabara de ressuscitar. O apreço, o amor, o zelo, né? A paixão, a consideração era tanta, que elas queriam ver o corpo de Jesus bem cedo. E Maria se desponta aí, e ela sozinha diante de Jesus. Jesus fez um pedido para ela, irmãos. Olha o pedido que Jesus fez no versículo 17. Respondeu-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi do meu Pai. Olha, meus irmãos, pode alguém deter Deus? Aquele que criou todo o universo, pode alguém deter? Aquele que tem as estrelas nas mãos, pode alguém deter? Aquele que anda nas profundezas do mar e domina as tempestades, pode alguém deter? Aquele diante de quem os demônios circunvam e Satanás presta obediência, pode alguém detê-lo? Quem nem anjos pode detê-lo? A Bíblia diz que quando ele anda, irmãos, tudo se desfaz, né? Em outros termos, em outras palavras, o poder dele. Mas ele chegou a dizer para Maria: não me detenhas. Por quê, irmãos? Um coração carregado de amor pode deter Deus. Por incrível que pareça, né? Aquela pessoa que ama Deus, detém Deus, traz Deus da terra, e Deus se manifesta, como manifestou Maria Madalena. Maria não detém, possivelmente ela queria segurar os pés dele, eu estou supondo, né? Ela queria cair, abraçar e ficar segurada ali nos pés dele, experimentando aquela maravilha de ver vivo aquele a quem ela amava, de ver vivo aquele a quem ela considerava. Ela queria, e ele, não sei, talvez com um gesto de mão: Maria, não me detenhas, não me segures.
Ora, irmão, não precisa nem dizer isso, que no estado de dedo ele desaparecia. Mas em respeito ao amor que ela tinha, ele não ia desaparecer como uma espécie de lã, de gênio de Aladim, não. Em respeito ao amor, a consideração dela, ele conversou com ela, falou: não me detenhas, não me segure, não me mantenha aqui, eu ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então Maria me inspira nesse sentido, irmãos, do apego a Cristo, o apego à palavra do Senhor, apego às coisas do Senhor, apego à manifestação do Senhor. Foi aí que os olhos de Maria abriu e ele deu uma ordem para ela naquele mesmo instante. Olha o que ele disse: não me detenhas, ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava com ele que dissera essas coisas. Então ela saiu, agora não precisava de perfume. O perfume que ela tinha no coração era o essencial, aquele amor, aquela consideração. E ela saiu percorrendo aqueles caminhos do túmulo, até chegar onde estavam os discípulos. E quantos outros ela avisou: eu vi o Senhor, Ele está vivo e Ele se manifestará, Ele virá, o Senhor. E começou a levar aquela palavra maravilhosa. Então o perfume do amor de Maria contagiou aquele ar daquele túmulo, daquele jardim. Aquela mulher inspiradora, aquela mulher guerreira, aquela mulher de fé, aquela mulher de amor. Irmãos, é coisa maravilhosa. E todo mundo que ama quer estar perto do objeto do seu amor, do fruto, da liga do seu amor. E aquela mulher foi a primeira missionária, eu digo missionária naquela região ali, primeira missionária a sair levando a palavra do Senhor, conduzindo aquela mensagem de Jesus, espalhando. Eu não sei se mais tarde o Senhor encontrou com ela, se ela teve um outro encontro, mas aquele encontro foi marcado. Eu imagino que o coração daquela mulher ainda mais se tornou um coração fervoroso, um coração de amor, ainda mais apegado ao Senhor. Ora, há um Deus vivo, ressurreto, e a gente não vê mais a história de Maria Madalena. O certo se tornou uma coluna da igreja, uma mulher inspiradora, uma mulher valente, uma mulher de fé, de amor, que inspirou. Foi a primeira que viu o Senhor ressuscitado. Que coisa maravilhosa. E isso deixa para mim e para você essa mensagem. Meu irmão, minha irmã, apegue-se mais ao Senhor, apegue-se mais à graça de Deus. Nos tempos que você estiver, envolva-se mais com o Senhor. Como a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças e de toda a sua alma. Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, abençoe o seu coração, em nome de Jesus. Amém?